Muito bem, minha gente boa, Marcos Torres aqui, novamente aqui fazendo um vídeo para vocês aqui, destacando, né, com muito carinho aqui algumas observações que a gente vem fazendo ao longo desta vida que nós vamos prestando concursos, né? E aqui nós estamos nos preparando para uma prova de nível médio, né? Desta vez agora pela banca institutomais.org.br, né? Esta prova aqui ela será uma prova de 40 questões, né? Envolvendo língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais, certo? É uma prova de nível médio, como eu já disse, e aqui no meu primeiro dia de estudo eu venho destacar para vocês o que eu já observei aqui apenas na área da matéria de língua portuguesa. Bem, vamos lá. Bom, minha gente boa, o que eu gosto sempre de fazer quando eu vou me preparar para um concurso eu vou lá na Google, né, e eu coloco assim, provas para baixar do nível médio da banca fulana de tal, na área tal. Então, por exemplo, se eu for prestar um concurso para a área de marceneiro e a banca for como esta aqui, Instituto Mais, eu vou lá na Google, provas para baixar de concursos anteriores da banca Instituto Mais, nível médio para marceneiro. Ali eu encontro algum site que me dá essa disposição de baixar a prova, eu baixo aqui via celular e eu acabo imprimindo a prova para me ajudar nos estudos, né? E como eu sempre digo, ajudar eu entender a esquelética, né? De como que é o formato, né? A montagem aí que a banca faz da sua prova para o dia do concurso. E esta aqui, né, é uma das provas que eu baixei, né, de nível médio para esta área que eu vou prestar do Instituto Mais, né? E eu foquei hoje no meu primeiro dia de estudos na área de língua portuguesa, né? E o que eu observei aqui, pelo menos na matéria de língua portuguesa da banca Instituto Mais, e eu achei bacana, né? Claro que não é exclusivo apenas da banca Instituto Mais, outras bancas também usam isso, né? Vunesp usa muito, Ibansp, entre outras bancas usam também bastante. Mas o que eu observei já deixo aqui como dica para vocês e felicidade também para vocês que vão prestar concurso, né? Para esta área da banca Instituto Mais. Aqui na língua portuguesa eu vou pegar aqui a questão número 1, né? Então você já vê o enunciado aqui da questão, a partir da leitura do texto. Então essa primeira questão, o próprio enunciado da questão, que a banca ela já nos dá de cara, é que ela quer que a gente assinale a alternativa dizendo para nós o que é destacado como tema principal na leitura desse texto aqui, né? Então, neste caso aqui, você leu o enunciado aqui da questão antes de ler o texto, como ele está pedindo a partir da leitura do texto, você não vai nas alternativas, você lê o texto, porque ele está pedindo para você compreender o assunto principal. Então, neste caso aqui, a partir da leitura do texto, fica nítido para eu e você entendermos que ele quer que nós destaque a alternativa correta aqui sobre compreensão de texto e não interpretação de texto, certo? Porque aqui ele está pedindo para você apontar, através da alternativa, o tema direto, o tema principal que o autor destacou no texto. Por isso que não é uma interpretação de texto, e sim uma compreensão de texto. Você tem que apontar de fato aquilo que o autor está descrevendo com nitidez no texto, né? Olha aqui a alternativa 2. Todo mundo na cidade andava animado com a presença deles. E aqui embaixo tem uma dica que a banca faz. Assinale a alternativa que apresenta o elemento a que se refere o pronome deles. Então vocês vejam que quando esta banca e as demais bancas destacam, por exemplo, no seu enunciado aqui da questão,
o que ele quer que a gente aponte nas alternativas, você percebe que fica mais fácil de você resolver a questão, porque aqui o próprio enunciado da questão já está dizendo, ele quer que você lembre dos seus estudos da matéria de língua portuguesa do tema pronome. Então, neste caso, quando você baixa a prova da banca que você vai prestar concurso, provas de concursos anteriores, quando você se atenta a este enunciado, você pode ter certeza que na prova que você vai prestar, desta banca que você baixou a prova, você pode ter certeza que vai ter questões te pedindo para identificar algum pronome, vai ter questões pedindo para você compreender um texto. Então, o que você faz quando você baixa provas de concursos anteriores? Você foca principalmente em quais conteúdos da matéria de língua portuguesa, como no caso destas duas questões. Você foca em compreensão de texto, né, e pronomes. Ou seja, não é que você não vai estudar as demais matérias que o edital pede. Claro que você vai, mas neste caso você foca nos conteúdos, né, nas matérias, nos itens, né, da matéria que já caíram em provas anteriores desta banca que você vai prestar. E aí no meu caso, galerinha, o que eu faço aqui? Como eles já identificou, eu coloco aqui no caderno, eu identifico a questão, a alternativa, né? Eu tento fazer a questão sem olhar no gabarito, e eu escrevo aqui entre aspas, sobre o tema que aquela questão está pedindo. Então lá, como aqui no próprio enunciado, ele já me deixou nítido que ele quer saber sobre compreensão de texto, então eu venho aqui, identifico questão 1 e coloco na frente aqui, ele está me pedindo para identificar a compreensão do texto. Aí eu coloco aqui, fica mais fácil para eu lembrar, e para eu focar nos próximos concursos de língua portuguesa, eu vou focar mais em qual matéria? Em interpretação de texto ou em compreensão de texto? Horas, eu vou estudar os dois, porém, neste caso, para esta banca, eu vou estudar um pouquinho mais sobre compreensão de texto e não sobre interpretação de texto. De novo, vou estudar também interpretação de texto? Sim. Porém, como nas provas anteriores, a banca já caiu, já pediu para os alunos sobre compreensão textual, neste caso eu vou focar um pouco mais de tempo em estudar sobre compreensão textual e um pouco menos em interpretação textual. Isso vale também sobre pronome. Eu vou estudar sobre adjetivo, que a banca pede no edital? Vou, mas eu vou estudar um pouco mais sobre os pronomes, porque já caíram em provas anteriores da banca que eu vou prestar o concurso. Esta é a dica que eu deixo para vocês, certo? É uma dica valiosa, uma dica que vale nós termos atenção, né? E levarmos isso para o dia do concurso, certo? Virei a página aqui para vocês, para eu mostrar sobre as demais questões, né? E eu destacar também aqui uma observação que eu fiz, tá vendo? Então, em todas as questões, aqui nesta prova aqui que eu baixei, ela tem 8 questões de língua portuguesa. Então vocês observem que em todas elas, em todos os enunciados delas, a banca, pelo menos na matéria de língua portuguesa, ele já te aponta diretamente o que ele quer que você lembre aqui de acordo com o que você estudou. Na questão 6 aqui, eu até destaquei, eles querem que eu identifique a alternativa aqui que está corretamente as suas acentuações de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então veja aqui, na questão 6, eu escrevi exatamente isso, sobre acentuação de acordo com a norma da língua portuguesa. Né? Olha aqui outras questões também, a questão aqui de número 4. Né? Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo, e ele quer o sinônimo da palavra em destaque. Sinônimo aqui, Então, quando você for estudar para a língua portuguesa, claro que você vai estudar também antônimos, mas você estude antônimos um pouco menos e sinônimos um pouco mais, porque a banca, em suas provas de concursos anteriores, ela pediu para você assinalar aqui nas alternativas um sinônimo e não um antônimo.
De novo, estude antônimos e sinônimos das palavras, porém foque um pouco mais do seu tempo em sinônimos, porque uma vez que a banca colocou, né, uma questão relacionada a sinônimos, é fiel que nos próximos concursos ela também manterá uma questão lhe pedindo um sinônimo de alguma palavra, certo? Então, minha gente boa, além disso, o que eu venho feito aqui? Eu gosto de destacar para vocês as formas que eu venho estudando. Essa foi a minha primeira vez que eu estudei, né, tentando de fato responder as questões sem olhar no gabarito, né, então eu respondi e eu, né, depois olhei o gabarito e fui corrigir para ver a quantidade de erros e de acertos que eu tive. Bom, neste primeiro momento são 8 questões, eu tive 4 acertos e 4 erros. Preciso melhorar. Então, eu fui nas questões para eu descobrir, né, sobre qual tema, né, qual conteúdo que eu acertei, estou um pouco melhor, preciso estudar um pouco menos, e os que eu estou ruim, preciso estudar um pouco mais. Então, por exemplo, olha aqui. Em uma questão, a primeira questão, que trata-se de compreensão de texto, foi uma das que eu acertei. Então, eu escrevi aqui embaixo aqui dos acertos, tá vendo? Eu acertei uma de compreensão de texto, pronome, uso da vírgula, uso da crase. As que eu errei, eu também escrevi embaixo aqui das que eu errei. Ó. Então, eu errei uma questão que pedia sobre a norma padrão da língua portuguesa, sobre sinônimos, acentuações e outra sobre ortografia de palavras. E por que eu anoto isso aqui? Eu deixo como dica para vocês, estudantes aí de concursos e vestibulares. Quando vocês fazem isso aqui, e vocês escrevem as matérias que vocês acertaram e as que vocês erraram, né? O que isso identifica para vocês? Quais são os conteúdos dentro de uma matéria que você precisa dedicar um pouco mais de tempo para você estudar? Então, nesse caso aqui, eu fazendo isso, quando eu voltar a estudar novamente para a língua portuguesa, quais são os conteúdos da matéria de língua portuguesa que eu vou estudar mais? No meu caso aqui, eu vou focar mais nos estudos da norma padrão da língua portuguesa, dos sinônimos, das acentuações e da ortografia de palavras. Estas aqui que eu acertei, eu vou estudar também, só que com pouco menos de tempo. Então eu vou estudar um pouco menos de tempo falando de compreensão de texto, sobre pronome, sobre o uso da vírgula, sobre o uso da crase. Neste caso aqui, ao contrário do que eu falei no início do vídeo, que você tem que focar mais nos temas da matéria que já caíram, porque é certo que cairá, isto é válido, mas no caso deste exemplo aqui, desta tabelinha aqui, é quando se trata de você dar uma aprimorada em conteúdos que também já caiu na banca, em provas anteriores da banca, mas que você foi ruim, você errou a questão. Então, neste caso aqui, quando você estuda para estes itens aqui da matéria que já caiu, isto significa que sim, você tem que focar o mesmo tempo, neste caso aqui, do mesmo modo que você focou o mesmo tempo nas questões que você sabe que já vai cair, que você manda bem. Mas nesse caso aqui, como você já foi bem em pronome, você estude pronome um pouco menos e um pouco mais, por exemplo, em sinônimos. Estude um pouco menos sobre compreensão de texto e um pouco mais sobre norma padrão da língua portuguesa. Estude um pouco menos sobre o uso da crase e um pouco mais sobre acentuações. Eu não sei se vocês estão com muita clareza entendendo a forma que eu estou falando. Sou povão, galera, moro em comunidade, eu falo de uma forma simples para todos nós entendermos, tá bom? Porque o intuito do vídeo aqui é ajudar pessoas assim como eu, né? Prestadores de concursos e vestibulares, enfim. Então, assim, eu sempre faço vídeos destacando coisas que eu vejo que nos ajuda a facilitar os nossos estudos, tá bom? Então, esta questão, esta prova aqui do Instituto Mais, né, em língua portuguesa, eu fiquei feliz, gostei, porque no próprio enunciado de cada questão, né, eles deixam nítido, né, o que eles estão pedindo, qual tipo de matéria que eles estão pedindo, né? Então, pelo menos em língua portuguesa, fica mais fácil de você lembrar, na época em que você estudou, a matéria que o próprio enunciado te dá como lembrete. Então, você estudou sobre vírgula,
né? Aí quando você vai para o dia da prova, o enunciado já está falando, olha, de acordo quanto ao uso da vírgula, então você vai lembrar do dia em que você estudou vírgula. Isso fica mais fácil de você conseguir identificar, né, a alternativa, te dando a probabilidade de acertar com um pouco mais de tranquilidade, né, a alternativa correta aqui da questão, né? Coisa que infelizmente não acontece na matéria de matemática, né? Na matéria de matemática é coisa de uma ou outra que acontece. Mas em língua portuguesa não é exclusivo da banca Instituto Mais, outras bancas também usam esse mesmo padrão na matéria de língua portuguesa no enunciado de cada questão, ele já aponta qual é o item, né, da matéria de língua portuguesa que ele quer que você lembre nos seus dias de estudo para você apontar aqui a alternativa correta, né? Então é isso, minha gente boa. O vídeo ele fica sempre longo, infelizmente são vídeos que têm observâncias muito importantes, mas infelizmente por algum motivo as pessoas não valorizam, não assistem. O algoritmo também no YouTube, por sacanagem, na minha opinião, infelizmente ele não entrega esse conteúdo para os meus inscritos e nem para as pessoas não inscritas, né? Porque infelizmente o algoritmo do YouTube, eu tenho observado que ele tem valorizado muito mais conteúdos que faz a pessoa ir para o campo da idiotização e não para o campo da evolução quanto ser humano. Infelizmente faz parte da plataforma do algoritmo do YouTube. Isso é lamentável, né? Porque vídeos importantes como esse deveria ser compartilhado por o maior número de pessoas. É porque você ajudaria as pessoas, né? Mas infelizmente o YouTube não faz isso, o seu algoritmo não faz. Então, neste caso, eu gostaria de convidar a você que, porventura, de repente assistiu esse vídeo, 1 minutinho, 30 segundinhos, gostaria de pedir a sua ajuda, que você faça o que o algoritmo do YouTube não faz, né? Então, me ajude no seu compartilhamento, deixando seu like, seu comentário de incentivo e também, né, se inscrevendo aqui no canal, né? Indique para um amigo para que assista também e você vai me motivar a cada vez mais e mais. À medida que os números de views e de inscritos e de likes e de comentários positivos for aumentando em vídeos como estes, vocês vão me incentivando e me animando a cada vez mais e mais continuar postando vídeos, mostrando algumas observâncias que eu vou fazendo e percebendo nessas bancas aí que eu vou prestando os concursos. Tá bom, minha gente boa? Falou aqui o seu amigo Marcos Torres, JFC, o incapaz. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida e sucesso nos seus concursos e vestibulares.